Bem, já estamos gravando. Bem, a nossa aula hoje, a lição 3, fala sobre a diferença que o cristão faz. O texto, não é? Mateus capítulo 5, do 8 ao 14, nós vamos estar fazendo uma reflexão baseada nas bem-aventuranças, né? A segunda parte dela. Tem um gato aqui falando, mas tudo bem. Ele gosta de aparecer. Bem, nós vamos ver aqui o versículo 8. Antes disso, a gente vai ver uma introdução. Cristo vai encerrar o tema de abertura de seu sermão com um convite à reflexão e mudança de atitude do crente em face da vida. Nós vimos as primeiras bem-aventuranças, que foram justamente bem-aventurados os humildes de espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vimos também, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sempre nessas bem-aventuranças, Jesus começa a indicar grupos que eram mais sofredores naqueles dias, e que também eram grupos que estavam à margem da sociedade. Então, todos esses eram grupos que muitas vezes as pessoas não se importavam muito, inclusive os governos, o Império Romano que estava atuando naqueles dias, naquela região. Mas aí a gente vê de que Jesus traça uma bem-aventurança para esses grupos de pessoas que estão à margem da sociedade, e também mostra uma recompensa. Sempre no final dessa bem-aventurança vem uma recompensa. A primeira bem-aventurança que nós vamos estudar hoje, ela está em Mateus 5, 8. Eu gostaria que vocês lessem. Vou pedir a Fernanda, né? Fernanda, lê esse versículo aí, Mateus 5, 8. Aí abre o teu microfone, certo? Pronto. Pode ler. Só 8? Mateus 5, 8. Só isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, limpeza de coração é a busca pela pureza da vida e não se deixar vencer pelas tentações do mundo. E lutar contra todas as armas que o mal toma, principalmente em nossos dias. Veja aqui a promessa de Deus para os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente sabe que a Bíblia nos afirma, né? Sem a questão da santidade, a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Nós temos esse versículo aí. E a gente vê que todos aqueles personagens bíblicos tiveram problemas, tiveram algumas vezes momentos de que eles estavam fracos espiritualmente, eles estavam caídos, estavam distantes de Deus, mas que se aproximaram de Deus por conta de que sempre estavam com esse coração limpo. O autor Martin Lloyd-Jones, desse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte, ele traça o seguinte, para a questão, quem são esses limpos de coração? Quem são esses limpos de coração? Aí ele explica que, conforme passo a demonstrar-lhe, esses são essencialmente aqueles que se haviam lamentado devido à impureza dos seus corações. Eles mesmos reconheciam que não eram limpos de coração, de que tinham praticado alguma coisa contra Deus. Porquanto a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração. Veja só, né, que paradoxo que a Bíblia, essa explicação nos traz. Aquele que é limpo de coração é aquele que se considera impuro. Aí a gente lembra de Isaías capítulo 6, né, quando Isaías tem aquela grande visão do Senhor no alto e sublime trono, né, e ele lamenta, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho os lábios impuros. Né? Então, essa certeza, essa convicção de que nós somos impuros de coração é que nos dá justamente uma condição de que estamos limpos de coração, porque a gente percebe a nossa fraqueza, a nossa impureza, a nossa pecaminosidade. Né? Então,
consiste em perceber quão impuro é o seu coração e então lamentar-se por causa disso, tão intensamente que venha fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzi-lo à limpeza e purificação da sua alma. Exatamente da mesma maneira quando chegarmos a estudar sobre os pacificadores, né? Mais à frente, né, nós vamos ter justamente esse espaço com os pacificadores. Mas aí a gente vê os limpos de coração. É interessante que o Evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Toda a sua ênfase recai sobre o coração. Basta ler as narrativas dos evangelhos, né, que a gente nota isso, essa questão da situação do coração. Sem dúvida alguma, Nosso Senhor acentuou essa verdade por causa dos fariseus. Os fariseus tinham uma prática religiosa visível, de sempre estar orando em praças públicas, em voz alta, e fazer atos de caridade que eram visíveis a toda a sociedade. No entanto, o seu coração era como sepulcros caiados, como o próprio Jesus Cristo falava. A grande acusação de Cristo contra eles é que eles estavam interessados no exterior de copos e de vasos, né? Sobre a questão da higiene e tudinho, mas ignoravam o interior. Quando vistos externamente, os fariseus pareciam sem defeito. Então, a gente vê que a questão do coração, não somente como a sede dos afetos e das emoções, mas também o centro da nossa personalidade também. Então, Jesus considera o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Veja que, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, como diz Mateus 15, 19, certo? E em Jeremias 17, 9 vai dizer que enganoso, mais do que todas as outras coisas, é o coração. Não é? Então, veja que Jesus direciona justamente essa bem-aventurança aos limpos de coração. Jesus conhece a intenção dos nossos corações. Ele sabe a que ponto. Muitas vezes nós estamos com o coração impuro, mas nós temos a vontade, temos essa certeza, essa convicção, né, de que nós somos impuros, nós somos imperfeitos, mas essa questão de você estar assumindo o papel de uma pessoa que é imperfeita e que quer estar no caminho do Senhor, que é perfeito, a gente vê que essa é a intenção do coração que Deus está chamando ali. Coração limpo é aquele que aparece no Salmo 86, 11. Dispõe o coração para só temer o teu nome. É um coração que está temente a Deus. Não é? Então, a gente vê isso em Apocalipse 22, 14, 15, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, a gente vê que Jesus está interessado nessa intenção do nosso coração, muito mais do que nossas atitudes externas, que são aprovadas pelos homens, mas que... Olha, Edilene! Graças a Deus. Eu vou pedir. Nós estamos nas bem-aventuranças, a primeira, bem-aventurados limpos de coração, né? Mateus 5, 8. Agora vamos ler Mateus 5, 9. Bem-aventurados, né, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja, os pacificadores. Aí a gente diz, quem são os pacificadores? Né? Quem poderia ser chamado aqueles... Ereni? Oi! Estou vendo você aí na porta. Estou ver vocês aí, né? Graças a Deus, esse povo aí que está isolado de verdade, porque ninguém vem em canto nenhum, né? Esse é o povo isolado. Muito bom. Então, vai ver. O então, você clica aí no microfonezinho, aí bate nele que ele fica desligado.
Veja aí. Ainda não. Pronto, agora sim. Ok. Pronto, então aí a gente continuando, Mateus 5:9, a gente vê aí os pacificadores. O crente que procura viver em seu ambiente de trabalho, na vizinhança, na escola como pacificador, passa a ser visto como alguém sem autenticidade, fraco, sem vontade própria, vaquinha de presépio, como dizem alguns. Ser pacificador, exercer um ministério de harmonia e paz entre os que nos rodeiam, é algo que o mundo não reconhece, muito pelo contrário, fica logo a desconfiar das segundas intenções que estarão escondidas por trás dessas boas atitudes. Ser pacificador, segundo a Bíblia, é aquele que procura fazer de tudo para que não haja desavença, brigas e discussões. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais e as pessoas, cada um tem seus pensamentos, suas ideologias, não é isso? Suas convicções. E muitas vezes com a boa intenção, a gente coloca o nosso pensamento, né? A nossa opinião sobre diversos, principalmente sobre política, sobre religião, sobre futebol, não sobre esporte, tudinho, e que sempre as pessoas dizem que são três temas que não deveriam ser discutidos, que é futebol, religião e política. Mas se você discute de uma forma respeitosa, respeitando sempre o pensamento do outro, não há problema nenhum. O problema é de que muitas vezes essa briga ela fica interminável, né? E aí as pessoas continuam a falar tudinho, e aí a colocar seus argumentos, e muitas vezes a gente sabe que quem tem uma opinião e tem a outra opinião contrária, eles não vão abrir mão de suas opiniões, não é? Então, a gente tem que o quê? Fazer o papel justamente do pacificador. Aquela pessoa que vai deixar que vai sempre primar pelo ambiente harmonioso, pela harmonia. Muitas vezes isso pode acontecer no trabalho, na família, muitas vezes de forma assintosa as pessoas começam a dizer verdades, né, que estão visíveis para aquelas pessoas, mas na verdade se torna uma discussão sem muita produtividade. Então, o que Jesus Cristo fala aqui é justamente de que deve primar sempre pelo o ambiente harmonioso. O crente há de ser, em seu ambiente, um ponto de união, um fator agregador, um elemento que soma. Os filhos de Deus são aqueles que levam para onde vão o perfume da graça de Cristo, como disse Paulo. Então, aí a gente vê que a recompensa daqueles que são pacificadores é porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, de harmonia. Ele não quer nunca que aconteça. Muitas vezes esses momentos acontecem, pessoas ficam feridas, né, machucadas. Nas redes sociais as pessoas são cortadas, né? E é muito chato, não é? Conviver dessa forma, às vezes entre irmãos da mesma igreja, da mesma congregação. Então a gente vê que o pacificador não é uma pessoa boba, não é uma pessoa que não é autêntica. Ela apenas quer que as discussões não sejam improdutivas e que possam ferir as pessoas. As pessoas possam estar com problemas, né, de relacionamento através dessas discussões, né? E muitas vezes, quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, viu, pode fazer, gente. Pode chamar no chat aqui, ou então acionar aí, tem um botãozinho aí que levanta a mão, né? Aí eu vou estar vendo aqui, eu estou observando aqui. Bem, eu vou pedir para Ivan Lima. Quem é Ivan Lima? Eu gostaria de... Ficou mudo. Certo? Pode ler Mateus 5. Muito chato ver esse negócio aqui, viu? Mateus 5:10. Iva, vem aí adiantar. Irmã? Ficou mudo agora aquele negócio. Sim. Eu estou querendo que a senhora leia aí o Mateus 5:10.
Bem, ela não está me escutando e está com o microfone aberto. Mas aí a gente vê aí, Tereza, lê aí, Mateus 5,10. Mateus 5,10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Pronto, na sequência leia o 11 e o 12, que também está na mesma sequência, é o mesmo assunto. O 11. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês. O 12 também. Fica gorda a gente, viu? Desliga Deixa a até irmã falar, né? Galega, Oi, desliga até o microfone. Galega. oi, eu consegui agora, que desde hoje que eu estava tentando, não consegui, não. Desliga até o microfone aí. Desligar meu microfone. Você clica no microfonezinho, que tem o desenhozinho. Certo, Galega? Conseguiu? Pronto, ótimo, ótimo. Certo. Aí quando eu te chamar, aí tu... Tá certo? Bem, aí beleza, continua aí. Versículo 12 agora, né? 12. Sim, parei, tipo, que dizendo todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja, essa bem-aventurança, ela é direcionada aos que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Versículo 11 vai dizer, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja, esses 3 versículos falam de uma bem-aventurança só, que são os perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Veja que o texto aqui, sem dúvida, se refere à justiça de Deus. Só goza da bem-aventurança expressa no versículo acima aquele que, em razão do seu amor, a causa do Mestre, sua fidelidade a Deus, se torna perseguido pelos homens infiéis e não crentes. Era isto exatamente que iria acontecer a muitos daqueles que estavam ali ouvindo a mensagem de Cristo no Sermão do Monte. Quantos deles talvez tenham sido arrastados pelas ruas por Saulo e seus asseclas alguns anos mais tarde, né? A gente sabe que Saulo, né? Antes era Saulo, mas depois se tornou o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor e que arrastava muitos cristãos por causa do nome de Jesus e levava para serem torturados, para serem presos. E aí Jesus afirma que essa bem-aventurança me parece que é a maior ênfase que Jesus dá, porque a gente vê 3 versículos explicando direitinho sobre essa questão da perseguição. E aí ele repete a bem-aventurança para o mesmo grupo de pessoas quando mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nos faz lembrar o exemplo de Estevão, né? Em Atos, no livro de Atos, a gente percebe que Estevão foi o primeiro mártir do Cristo, né? Da igreja primitiva, aquele homem que servia a Deus, era muito fiel a Deus, tinha sido separado para ser diácono na igreja, por ser um dos que tinham o Espírito Santo de Deus, que eram guiados pelo Espírito Santo, e que dá um grande testemunho público, não é? No livro de Atos, que é apedrejado publicamente, né? Várias pessoas se levantaram para falar contra ele, e ele dá um relato, faz um sermão antes de sua morte, e ali um dos primeiros a serem mortos, e na sequência outros discípulos de Jesus foram também perseguidos e mortos pelo Evangelho. Jesus, quando mostrou isso, ele não enganou ou sugestionou os seus discípulos ou futuros crentes com imagens de vitória, suprema fortuna, vocês serão bem felizes, e que ele promete o quê? O reino dos céus, não é? A gente vê aqui que essa classe de pessoas, os perseguidos, o seu galardão, ele não está aqui na terra, porque tudo vai estar desfavorável à fé que eles professam. E por isso, por causa dessa perseguição, eles apenas
teriam justamente a sua recompensa no reino dos céus. E veja que eram as pessoas que eram mais xingadas, que foram perseguidas. Se a gente for ler alguns relatos da história da igreja do primeiro século, então a gente vê vários relatos de pessoas, né, que não negaram a sua fé, que até hoje nós temos a igreja perseguida, né, que a gente possa estar orando por essa igreja perseguida no mundo todo, principalmente nos países que são fechados para o evangelho, a China, né, a Coreia do Norte, certo? E alguns países que perseguem os cristãos, né? Então, enquanto isso, tem muita gente pregando um evangelho do oba-oba, não é? E, no entanto, Jesus aqui mostrando. E no versículo 12, ele chama os seus ouvintes a se alegrarem e exultarem por conta desses que estão sendo perseguidos. Alegrai-vos e exultai. Veja, como é que eu posso me alegrar com a perseguição de tantos cristãos no mundo inteiro? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja que a promessa, a recompensa para aos perseguidos é o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Jesus começa a chamar a história de tantos profetas, né? A gente poderia dizer vários. Um deles, o Jeremias, né? Jeremias foi um profeta que sofreu muito, né? Era chamado como um profeta chorão, porque ele se lamentava muito, chorava pela sua terra, pelo seu país, pelas pessoas, né? Se condoía pela aflição, pela tristeza, pelo sofrimento do seu povo. E foi um dos que foram muito, muito perseguidos, né? Foi jogado numa cisterna, foi levado cativo para a Babilônia, já nas levas já com pessoas com o povão, estava lá no meio do povão o tempo todo, dizendo uma mensagem que não era uma mensagem de consolo, muitas vezes, era uma mensagem que não trazia muita coisa boa, muita notícia boa, mas ele estava ali como profeta do Senhor e fiel, né? Então, um dos profetas que mais sofreram perseguição foi justamente o Jeremias, né? O Elias também, Elias e Eliseu, no período do governo de Acabe, de Jezabel. Então, sofreram muito também perseguição por estarem falando a palavra do Senhor. Eles não tinham a autorização para falarem outra coisa a não ser a palavra que Deus tinha mandado eles falarem. Então, aí a gente vê que o grupo dos perseguidos por amor a Deus, por serem fiéis a Deus, é o grupo que receberiam o galardão justamente no reino dos céus. Então, aí a gente vê um dom, né, que é de uma vez que a pessoa exerce ele, né, e que muitas vezes não é procurado. Um dos dons espirituais é o dom do martírio, né? Esse aí, junto com o do celibato, ninguém gosta muito, são os dons menos procurados, né? Ninguém procura, aliás, menos procura não, o pessoal não procura, né? É o dom do celibato e o dom do martírio, porque o dom do martírio é de uma vez só, né? Você só exerce ele uma vez só na vida e acabou, né? Que aí a pessoa morre por causa do evangelho. Mas aí a gente vai adiante de que a gente vê de que esse grupo de pessoas não ansiavam somente pelas coisas terrenas, mas que pelas bênçãos eternas. Por isso que a recompensa desse grupo é o reino dos céus, o galardão no reino dos céus, não é? Por causa do nome do Senhor. Versículos 13 e 14 vai falar justamente a razão de ser da diferença que o crente deve fazer na sociedade. Versículo 13 e versículo 14. A gente vai ver primeiro o versículo 13. Lê aí, Mateus 5,13. Está com a Bíblia aberta? Abre o seu microfone. Aí leia aí, Mateus 5,13. Estou esperando, né? Abra aí o microfone. Pode abrir o microfone. Clique aí no... Vou falar nesse negócio agora. Pronto, aprendeu. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido,
com que se há de salgar, para nada mais prestar, senão para se lançar fora e ser pisado pelo homem. Pronto. Muito bem. Aí pode fechar aí o microfone. Certo, muito bem. Aí vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, né? E ser pisado pelos homens. Primeiro a gente vê aí a linguagem figurada de que vai se valer para isso é de muito significado para o povo que o estava ouvindo. Homens e mulheres, a gente vai ver aí na nossa revista, o comentário, afeitos à vida artesanal e simples de 20 séculos atrás, eles sabiam muito bem da importância do sal e da luz para o dia a dia de suas vidas. Naquela época não havia frigoríficos, freezers ou refrigeradores. Para os judeus comuns, os homens e as mulheres da Galileia, que ouviam o sermão do mestre, o sal possuía então essa função. O alimento a ser conservado era impregnado de sal. A carne a ser guardada para a serventia futura era enterrada num recipiente cheio de sal. Então, o uso do sal era muito importante naqueles dias para a conservação dos alimentos, principalmente da carne de animais. Né? Então, pois bem, Cristo diz então que o cristão é o sal da terra. Ele é que conservará o mundo imune da deterioração moral, social e espiritual. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa missão no mundo, de não deixar que o mundo apodreça. Então, para isso, a igreja tem que ser sal da terra, certo? Ela tem que mostrar o seu sabor e a sua influência, não ser influenciada pelo mundo. Então, o sal da terra, ele vai justamente ter esse papel. Eu vou pedir para que, mais uma vez, Fernanda leia Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Veja aí, vós sois a luz do mundo. Uma outra figura que Jesus Cristo usa é a questão da luz. Quando eles se dirigiam à capital, Jerusalém, eles estavam sempre subindo a Jerusalém, já que ela, altaneira, situada sobre o Monte Sião, sobressaía das demais colinas e montes da Judéia. Então, Jerusalém fica acima, e se durante o dia a luz do sol ela se fazia notável, à noite, quando as luzes dos candeeiros e velas se acendiam, mais ainda ela se fazia notar contra o negror do céu, estrelado ou não. Daí a afirmativa de Cristo. O que o Senhor estava ensinando é que o crente há de sobressair sempre em qualquer ambiente em que se encontre. Ele não precisa chegar dizendo nos ambientes, olha, gente, eu sou crente, eu sou especial, eu sou diferente de vocês. Não, ele fica na sua e, aos poucos, as pessoas vão percebendo pelo seu comportamento que é uma pessoa diferenciada, certo? E nos momentos mais difíceis, é para essas pessoas mais apegadas a Deus, que estão sendo discípulos de Jesus Cristo, é que essas pessoas vão recorrer para pedir oração, para pedir um conselho. Então, é preciso que a igreja também seja a luz do mundo. E ser a luz do mundo quer dizer o quê? Está em evidência, está sempre iluminando os lugares, trazendo a luz. E quando a gente diz a questão da luz, é do conhecimento da verdade de Deus, conhecimento do Evangelho de Deus. Então, a igreja tem essas duas missões, ser sal, ser luz do mundo, ser um diferencial. Ela não pode ser igual e fazer as mesmas coisas que o restante das pessoas. Se ela quer ser, para ela ser luz e sal, ou sal e luz, ela tem que ser um diferencial no meio da sociedade. Se um cristão ele se torna um político, ele tem que ser um diferencial, ele não imitar os outros. Se nós estamos nas escolas, estamos estudando, né, no meio de tantas pessoas que não seguem a Jesus, nós devemos ser um referencial, nós devemos ser um exemplo para as pessoas. Se estamos num ambiente de trabalho, mesmo sendo perseguidos pela nossa fé, nós devemos demonstrar aquilo que Jesus nos ensina. Então, ser sal e ser luz no mundo é o diferencial que Jesus exige dos seus discípulos aqui na Terra. Certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa lição? Né? Nós estamos chegando no final da lição. As bem-aventuranças, os pacificadores
os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, e depois, na sequência, Jesus conclama a todos os seus discípulos serem o sal e a luz do mundo. Alguém gostaria de fazer um comentário? Arisaí. O Arisaí. Está ouvindo? Não estou ouvindo. Assim, que eu achei muito bonito, assim, a bem-aventurança, né? Os bem-aventurados, limpo de coração, que você falou, o que é uma pessoa limpo de coração, né? Aí você falou que a pessoa que se sente impura, né? Que se sente assim, que tem pecado, que se sente impura, que não é assim digno de receber, quer dizer, que digno ninguém é, né? Do sacrifício de Cristo, mas, né? Ele fez por amor. Essa parte aí eu achei muito bonito, a explicação que você deu, você falando, muito bonito, importante. Assim, que eu não entendia essa, assim, porque tanta coisa na Bíblia que a gente lê, mas que não entende realmente, né? É preciso mesmo participar da escola para ver, né? Aprender com os professores. E é interessante que o coração ele reconhece. Aí é que a igreja, o coração, ele é reconhecer que ele é impuro. Está entendendo? Não merece a graça de Deus, mas a graça de Deus é justamente um favor que merece. Não vai pelo. Muitas vezes as pessoas, né, quando alguém morre, dizem que Deus coloca no bom lugar, que ele merece, que ele é uma boa pessoa, mas o reino dos céus não é para quem merece, porque ninguém merece. Merece, é verdade, é isso mesmo. Nós, Então, achei muito boa a explicação essa de... E fiquei entendendo agora, né, também, né, o que realmente que significa limpo de coração, né? ok. Mais alguém quer falar? A Galega quer falar alguma coisa? Fernanda. Eu acho que da lição de hoje, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse versículo aí que a irmã citou, porque eu nunca tinha ouvido essa explicação, não, que você deu, não. Foi a primeira vez, pelo menos não lembro de ter visto isso, né? E até essa semana a gente estava conversando sobre aquela questão de alguns hinos, né? Lembra que a gente falou que tinha alguns hinos que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, e tinha um outro, né? É um reconhecimento. A gente discutindo, né, se era certo ou não falar sobre usar essas expressões. Aí você explicando, né, que os limpos de coração são aqueles que reconhecem que na verdade são impuros, mas que se arrependem também, né? Não é só dizer que tem o pecado que todos nós temos, mas ter esse coração arrependido, né? Contrito, né? É a diferença de Davi e Saul, né? Davi cometeu muitos crimes, pecados, né? Era um homem de guerra, sanguinário, né? Mas ele tinha um coração contrito, né? Ele cometeu uma coisa absurda, que era justamente um adultério, cujo marido da mulher, né, de Batseba, era um dos seus soldados mais fiéis. Urias, né, era um dos soldados mais fiéis. Aí, quando ele descobre que o fruto do adultério era uma criança, né, que estava vindo, que a mulher estava grávida, e o filho sabia que naquele tempo não tinha exame de DNA, mas Davi sabia que o filho era dele, por quê? Urias só vivia na guerra, mal ia em casa. E muitas vezes ele vinha da casa, ele não dormia em casa, dormia no palácio para estar pronto já para sair para as batalhas. Então, Davi já sabia, já reconhecia que o filho não era de Urias. Ele já tinha essa certeza. O filho era dele. E agora, para encobrir o pecado dele, ele comete outro, que era pedir para os seus generais colocar Urias logo na frente para ele morrer logo, né? Então, essa questão, Deus cobrou muito isso, muito caro, cobrou muito dele, porque Deus sabia que Davi ia se humilhar e ia confessar o seu pecado. E a gente percebe isso lá no Salmo 51, né? Quando ele abre o seu coração e se derrama diante de Deus, não é? E até mesmo quando a criança que nasce, né, desse adultério, ela nasce bem doente, fica muito doente e chega a morrer.
não é? Então ele faz aquele jejum e oração, lamento a Deus para salvar aquela criança, mas a criança chega a morrer. Então a gente vê de que o coração de Davi era um coração contrito. Ele reconhecia o seu pecado. Enquanto que Saul não. Saul, ele pedia desculpas, ele dava desculpas. Eu fiz isso porque isso aconteceu. Então, se desculpava, dava assim, eu cometi esse pecado porque aconteceu isso. Então tentava justificar o seu erro em vez de pedir perdão e reconhecer, né? Então, era a diferença do coração de Saul para o coração de Davi. Então, ser limpo de coração é justamente isso, reconhecer a sua impureza, os seus pecados e se arrepender, né? Então, eu acho que foi muito... eu ouvi essa explicação desse livro e achei tremendo mesmo. Então, por isso que eu quis trazer para vocês essa explicação de ser limpo de coração, né? Alguma coisa mais que vocês gostariam de destacar? Alguém gostaria de destacar? Sim, Fernanda? Diga aí. Essa parte aqui, né, dos perseguidos, né? A gente, graças a Deus, a gente vê que a gente está muito distante, né? Dessa realidade de perseguição. E é importante que a gente tenha um entendimento de que a gente precisa lembrar dessas pessoas, né? Que vivem nessa situação. Orar, enviar ofertas também, porque realmente o negócio é muito sério. São muitos países ainda, né? Que vivem em perseguição. E a forma de perseguição realmente é muito, muito terrível, né? Tem muita gente agora, enquanto a gente está aqui falando abertamente, né, sobre a palavra de Deus, gravando, isso aqui vai ser colocado na internet. Nesse mesmo momento, tem muita gente presa e sofrendo atrocidade, né, por amor a Cristo. E que a gente nunca esqueça disso, né? A gente vive, como você falou, né, o evangelho do oba-oba que é pregado todo dia aí, mas que a gente não esqueça que pessoas que seguem realmente o evangelho, tem muita gente por aí sofrendo, suas famílias, né, sendo perseguidas, sofrendo todo tipo de perseguição terrível, perseguição mesmo, de verdade. Às vezes a gente diz assim, né, aqui, né, como se a gente fosse perseguido, mas nem se compara, não tem, nem de longe consegue se comparar o que realmente é uma perseguição. Com certeza, a gente não sabe mesmo na pele, não. Porque nesse momento, né, de pandemia, que a maioria, as igrejas ficaram fechadas, né, teve um período, e depois foi abrindo aos poucos. Nós percebemos que tinha igreja que não queria ficar fechada e identificava isso como uma perseguição à igreja, a questão de ficar fechada. Mas só que a gente tinha abertura pelas redes sociais, pelas mídias, tudinho, de fazer nossos cultos, certo? Então, isso não chegou a ser uma perseguição. Então, as pessoas, muitas vezes, não sabem, não têm a dimensão, né, do que seja a perseguição, de você não poder falar que é cristão, porque você vai morrer, vai ser torturado, vai morrer agora, vai ser, tá entendendo? Sofrer por conta disso, em prisões, tudo. Então, e a gente não sabe, não tem isso aqui. A gente não tem. Então, é preciso a gente identificar melhor essas questões, estudar mais a Bíblia para a gente identificar e a gente ter, assim, conhecimento, né? Procurar conhecimento. Por exemplo, a Missão Portas Abertas, ela trabalha com distribuição da Bíblia e de Novo Testamento para países que são fechados para o Evangelho, não é? Então, a gente vê que é um trabalho de muitos anos, que é chegar as Bíblias na China, chegar a Bíblia na Coreia do Norte, chegar em Cuba, né, aqui tão pertinho de nós. Então, alguns países que são fechados para o Evangelho, que não permitem, às vezes permitem que você tenha a sua fé, mas não permitem que você proclame a sua fé, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ver essas questões, né? Então, há vários níveis de perseguição. E aqui no nosso país, a gente não vive esse nível de perseguição, tanto que a gente tem a proclamação pública do Evangelho de várias formas, né? Então, a gente precisa rever, às vezes, os nossos conceitos, né? E termos mais conhecimento, procurarmos
mais fatos, né, sobre a questão da igreja perseguida, tá bem? Nós vamos... tem mais alguma coisa? A gente pode encerrar a nossa aula? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, já está em 42 minutos, né? Para que a gente possa ter um momento de a gente orar também, fazer alguém que ainda tem algum pedido de oração para que a gente possa orar.